Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio na TV Humana, o programa Carreiras, Comportamento e Negócios. Muito bom, a gente está aqui completando. Esse é o 12º episódio dessa série. Tem sido muito bacana participar aqui com o Garcia. Tem sido uma experiência bem bacana a gente trazer temas que envolvem a carreira, o comportamento, os negócios. E hoje nós vamos falar sobre o desconto, sobre como que o desconto ele faz parte dos negócios, né? O cliente, ou quando a gente está negociando algo, vai ser pedido desconto. Desconto não é algo que a gente tem que olhar como ruim, é uma ferramenta que nós temos e nós precisamos saber usar essa ferramenta de forma adequada. Então, hoje nós vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre o que é preço, o que é valor, vamos exemplificar isso para que quem está nos assistindo possa formar a sua opinião sobre essa parte da venda que é quando a gente está negociando, quando a gente está chegando nos finalmente, sempre o cliente vai falar sobre o desconto, ou mesmo quando está iniciando uma conversa, o cliente já cita, ele fala do preço, porque o preço é muito importante, não negociamos sem falar dele. No episódio passado, nós falamos sobre isso. Então, antes de começar a falar do desconto, eu queria contar uma historinha rápida para vocês sobre preço e valor. Né? Vamos usar aqui uma latinha de Coca-Cola, mas poderia ser uma garrafa de água também, né? Para a gente ver a diferença entre preço e valor. Lá no supermercado, onde tem uma disponibilidade muito grande de latinhas de Coca-Cola e outros refrigerantes, ou mesmo água, outros concorrentes, substitutos da Coca-Cola, a Coca-Cola tem um preço lá, R$ 3, R$ 4. Não sei bem quanto está custando isso no supermercado, mas é uma ordem de grandeza de R$ 3, R$ 4. Quando nós vamos para uma lanchonete, e ali na lanchonete é oferecido alguém traz a Coca-Cola para a gente, coloca um gelo, coloca limão, eventualmente aquele local tem um ar-condicionado para a gente se sentir melhor, aquele lugar tem ali o Wi-Fi para a gente usar, tem uma tomada para a gente carregar o nosso celular. Essa latinha de Coca-Cola, porque lá no supermercado está R$ 3, R$ 4, mas tem a margem, né? O fabricante de Coca-Cola vendeu para o supermercado tem uma margem. Na lanchonete, ele também comprou por um valor, ele não comprou por R$ 3 ou R$ 4, ele comprou por um valor menor, ele tem a margem dele. Ele vai vender essa Coca-Cola por R$ 7, R$ 8, porque ele agregou um pouco mais de serviço, mas ainda é uma latinha de Coca-Cola. Se eu for num show aonde só tem a Coca-Cola, muitas vezes a Coca-Cola não está tão gelada assim, mas não tem muitas outras opções para eu comprar, essa latinha de Coca-Cola pode custar R$ 15, porque naquele local, naquele momento, não tenho grande disponibilidade de escolha, o serviço não é muito bom, né? O serviço tem que ficar numa fila enorme para conseguir comprar uma Coca-Cola e muitas vezes não está bem gelada, está quente, mas por falta de disponibilidade, ela pode custar R$ 15. A mesma latinha de Coca-Cola, que custa R$ 3 ou R$ 4 lá no supermercado. Agora, num caso extremo, quanto que cada um de nós pagaria por uma Coca-Cola gelada no deserto, depois de mais de um dia ou, sei lá, 2 dias sem tomar água, no limite, morrendo de sede, e aparece alguém com uma Coca-Cola gelada para nos vender? Quanto que a gente pagaria por essa Coca-Cola? A gente pagaria muito dinheiro. Por quê? Porque não tinha uma outra opção e eu precisava muito. A minha vida está dependendo de tomar um líquido, de poder me hidratar para poder continuar sobrevivendo. Então, quando
E é a mesma latinha de Coca-Cola que tem no supermercado. Ali é uma questão da disponibilidade e da conveniência que está sendo tratado. Então, mesmo um produto que é uma commodity, ele pode ter muito valor se ele está sendo entregue na hora certa, para o cliente certo, do jeito certo, na medida certa, na temperatura certa. Então, muitas pessoas falam para mim, eu vendo uma commodity. Tudo bem que você vende uma commodity, mas quais são os serviços que você agregou para entregar essa commodity? Então, quando eu falo isso, geralmente para as empresas, eu pergunto, o teu produto, o teu serviço, que Coca-Cola que é? Que garrafinha de água que é? O que você está oferecendo para o seu cliente? Porque isso vai determinar o preço que você pode cobrar. A medida do valor que eu entrego tem uma correspondência com o preço que eu posso cobrar. Então, se eu sou a Coca-Cola do supermercado, eu não vou conseguir vender o meu produto com uma margem muito grande. Pois não, Garcia? Eu queria complementar o que você está falando, essa questão de preço e valor, e o exemplo que você deu da Coca-Cola, para mim, foi simplesmente brilhante, no seguinte aspecto. Muitas vezes, muitas empresas, elas não conseguem ter uma comunicação assertiva para poder dizer o valor daquele produto dela. Então, se peca por aí. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma situação também que eu vi alguns anos atrás, aqui onde eu moro, em Santo André. Não vou citar as marcas, mas vai ficar bem claro aí pelo produto que eu vou falar. Então, foi o seguinte, aqui em Santo André tem uma rua aqui chamada Coronel Oliveira Lima, que é uma rua, um calçadão muito movimentado, todo dia são milhares de pessoas que passam lá, são só lojas que existem lá, mas ela é bem, assim, preços populares, vamos falar desse jeito, tá? Bom, uma certa época, muitos anos atrás, aí abriu uma chocolateria lá de um certo padrão aí financeiro. E aí ficou lá a chocolateria e tal. Aí um dia eu passei lá, não tinha mais a chocolateria. Depois de uns 3 meses, já não tinha mais. Falei, que estranho, vim aqui justamente hoje para comprar alguma coisa e não tem mais. Não que eu consuma sempre nessa chocolateria, não é isso, mas aquele dia me deu vontade. Falei, vou lá gastar um dinheirinho lá e comer um chocolate bom lá, né? O que aconteceu? Daí fechou. Aí depois de um tempo eu descobri num outro bairro aqui em Santo André uma nova loja dessa chocolateria. Um bairro um pouco mais, vamos dizer assim, com poder aquisitivo maior. Daí era uma noite que eu descobri isso. Naquela época eu dava aula em faculdade, daí estava voltando para casa, eu tinha filho pequeno e tal. Falei, vou comprar um chocolatinho lá para levar para a esposa. E era tipo 11h30 da noite, estava aberta ainda a loja, né? Aí eu entrei lá, comprei o chocolate e tal, daí tinha alguns clientes lá e tal, daí cheguei no caixa e falei assim, nossa, tô surpreso, né, que 11h30 da noite esteja funcionando aqui sua loja, né, de chocolate. Aí o cara começou a falar, mas nem sempre foi assim. Eu falei, por quê? Você que é o dono da loja? Ele falou, sou o dono da loja. Falei, pô, que interessante. Falou assim, ó, você lembra uma que abriu lá na Oliveira Lima, um tempo atrás? Eu falei, lembro. Então, era minha. E eu fechei lá. Eu falei, por que você fechou? Ele falou, porque o que acontecia era o seguinte, tipo, a concorrência lá era meio desleal. Eu não sou da cidade, não conheço a cidade, mas daí como é uma franquia, então sobrou para mim a cidade. Então eu escolhi lá, porque eu fui lá, como eu não conhecia, vi aquele monte de gente andando para lá, para cá. Falei, nossa, aqui eu vou ficar milionário aqui vendendo chocolate, né? Só que ele pegou e falou que entravam as pessoas na loja de chocolate dele e perguntava, quanto que é esse chocolate aqui? Ah, X. O quê? Tudo isso? Mas eu vou ali do lado, lá, uma caixa de bombom lá, eu compro, ainda dá para comprar 3 caixas de bombom lá, que absurdo isso aqui. Daí ficava assim meio chateado, né? Pegou e falou, nossa, mas o meu produto não é aquele bombom que tá lá, né? Meu produto é muito melhor que aquilo lá, né? Aí ele pegou e falou que tentou, não deu certo. Daí ele foi recomendado lá pela franqueadora que ele mudasse a loja para um outro bairro, que era esse que ele mudou. Eu falei, e aqui, como é que tá a situação? Aqui que eu digo na época, né?
Ele falou, aqui é o seguinte, agora eu estou em outro mundo, estou feliz pra caramba aqui, estou conseguindo viver bem, tanto é que você está aqui 11h30 da noite, eu estou aqui trabalhando ainda. Eu falei, mas qual que é o grande diferencial na sua cabeça aí? O diferencial aqui é o público, né? Que o público daqui conhece o meu produto, que é isso que eu queria fechar essa explanação. O público daqui conhece o meu produto, né? E o fato desse público conhecer o produto dele é que eu queria falar mais um pouco aqui. Que às vezes as empresas pecam nisso. Às vezes elas lançam um bom produto até superior, às vezes, até outros aí, né? Mas elas não capricham aí no ponto de vista de comunicar isso para o cliente. Então o cliente não sabe que aquele produto é bom. Por causa daquele exemplo que você falou, Coca-Cola, porque Coca-Cola eu acho que é difícil existir um ser, talvez na Coreia do Norte seja possível, que não conheça a Coca-Cola. Porque ela é um produto planetário e ela se tornou planetária principalmente na Segunda Guerra Mundial. Até tem uma história legal que um dia a gente pode falar sobre isso, mas não será aqui agora. Mas, do ponto de vista de comunicação, a Coca-Cola também é perfeita, porque ela tem comunicação a todo momento. Então, você vai ver jogo de futebol, propaganda da Coca-Cola. Vai ver jogo de não sei o quê, propaganda da Coca-Cola. Vê lá na TV, propaganda da Coca-Cola. Abre revista, propaganda da Coca-Cola. Entra na internet, propaganda da Coca-Cola. Então, é muito difícil uma pessoa não conseguir pegar isso aqui na cabeça e falar, isso daí é bom, mesmo que nunca experimentou. Eu falo, pô, se tem tanta gente falando isso aí, gente sorrindo, bebendo e tal, deve ser bom isso daí, né? Então é isso que às vezes muitas empresas pecam nessa questão aí de valorizar o seu produto, é a comunicação assertiva. Tanto que eu até fiz uma observação um tempo atrás aí para uma pessoa, só para finalizar essa questão da Coca-Cola, que quem inventou a Coca-Cola, o Papai Noel vestido de vermelho, não sei se sabia disso, foi a Coca-Cola. No começo lá do século XX, eles pegaram lá e, de certa forma, assim, inventaram o que nós conhecemos como Papai Noel, porque até então o Papai Noel era uma outra coisa. Mas isso foi uma estratégia de marketing simplesmente fantástica, porque daí uniu lá o vermelho lá do rótulo da Coca-Cola com o vermelho do Papai Noel lá, que ficou claramente definido. Então, o que eu queria só fechar aqui, nesse exemplo aí que eu tomei um pouco do seu tempo aí, foi nesse sentido, que às vezes as empresas são culpadas pela valorização negativa do produto dela. Falta uma comunicação assertiva, falta dizer para as pessoas. Então, no caso do rapaz ali, o público conhecia o produto dele, então o público de um poder aquisitivo maior. Então, eu acho que nessa empresa específica falta uma comunicação para que os outros públicos também conheçam. Mas falar assim, pô, eu não estou comprando um chocolate, ali é mais caro porque é uma experiência, eu vou sentir uma coisa diferente na minha boca. Então, eles deveriam fazer uma publicidade no sentido de ir para as outras camadas também, que de repente, talvez a quantidade de consumo das pessoas não seja tanta como as pessoas que já vão lá com frequência, mas poderia aumentar até em vendas, falando proporcionalmente, porque essas pessoas consumiriam, tipo, não posso ir todo dia comprar, não posso toda semana comprar, mas uma vez por mês eu vou, porque aquele negócio lá é fantástico, é uma coisa muito boa que eu como e fico satisfeito. Você acha que isso que eu falei tem sentido? Total, Garcia, porque os atributos do produto eles são importantes, né? E até eu ia dar alguns outros exemplos agora, corroborando também com o que você falou, em alguns sentidos, né? Você já explanou muito bem isso. Mas, por exemplo, né, uma coisa que eu prego bastante com as empresas, com os vendedores, o sujeito fala assim: eu vendo uma commodity. Né? Todo mundo acha que o mercado que ele atua é prostituído, é ruim, tem concorrência desleal. Todos os mercados têm essa conotação. Agora, cabe a nós, né, tem aquele livro que foi um best-seller aí, como você falou outro dia num programa também, lá no início do século XXI, a estratégia do Oceano Azul. Sair do Mar Vermelho, que é sangue, que é luta, que é desafio, que é briga, e ir para o Oceano Azul. Não é todo mundo que consegue ir para o Oceano Azul.
A Apple consegue ir para o Oceano Azul, algumas marcas conseguem ir para o Oceano Azul, porque elas investem, elas conseguem demonstrar os atributos, as características, os benefícios do seu produto. Então, quando alguém fala para mim, mas meu produto é uma commodity, tem uma concorrência desleal, aí eu falo o seguinte, você vai em qualquer dentista? Você abre sua boca para qualquer dentista? Claro que não. Você contrata qualquer advogado? Claro que não. Você contrata qualquer contador? Claro que não. Uma moça, ela vai em qualquer ginecologista, ela escolhe o ginecologista pela proximidade dela ou pelo valor da consulta. Ela, para escolher o ginecologista, ela fala com a irmã mais velha, com a mãe, com a tia, com a amiga, porque é uma coisa muito pessoal, ela não vai em qualquer ginecologista. Então, por que a gente acha que o produto que a gente vende, o serviço que a gente vende, é um produto que é igual de todo mundo? Se eu caracterizo assim, eu já saio perdendo. O meu produto tem atributos. O meu produto deve ter atributos. Eu preciso olhar para os atributos que o meu produto tem e eu preciso comunicar de forma adequada para gerar o valor no cliente para depois chegar no preço. Então, coisas absolutamente simples. Um pedreiro, qualquer pedreiro que se contrata, nós devemos ter uma oferta gigantesca de pedreiro. A gente não come em qualquer lugar. Né? Se você passar na frente do restaurante e estiver vendendo um prato de comida R$ 3, você não vai falar, vou comer aqui que está R$ 3 e vou deixar de comer naquele restaurante que talvez cobre R$ 1.000 o prato. Por que eu fui naquele restaurante de R$ 1.000 o prato e não fui naquele de R$ 3? Tem atributos, lógico, tem o meu poder aquisitivo, que você colocou muito bem, e o sujeito estava com a loja no lugar errado. Ele viu muita gente, mas muita gente que não valorizava aquele atributo. Ou mesmo não sabia valorizar, né? Que isso também que eu quis dizer. Então, mas só que hoje, por exemplo, você tem produtos que parecem chocolate, que tem cor de chocolate, mas não são chocolate. É uma porção. E a pessoa é enganada. Pega e está Aquilo é comendo um isso daí doce. achando que é chocolate. Exato, aquilo é gordura e açúcar, e chocolate é uma outra coisa. Mas ele escreve lá chocolate, a pessoa acha que é chocolate. Né? Tinha um chocolate no passado aí, nós que temos uma determinada idade, não vou dizer a marca também, para não ficar denigrindo marca nenhuma, mas o sujeito falava assim, 1 por R$ 1, 2 por R$ 1, 3, até você comprar, ele ia te dando chocolate. Uma marca que começava com D. Era muito doce, que não era chocolate, mas a pessoa fala, pô, aquele chocolate custa mais barato do que esse. Então, existem chocolates e chocolates. Então, o consumidor tem que estar atento a isso, mas mais importante que isso é o próprio fabricante, é o próprio vendedor saber caracterizar e comunicar, como você falou muito bem, os atributos do seu produto. E nós não falamos ainda do desconto, né? Nós só estamos falando de preço e valor, Dá mas valor. a partir de agora eu vou entrar no tema, né? Depois dos seus comentários eu vou entrar no tema também. Então, eu insisto nisso daí, que é assim, o chocolate, o cara pegar lá, colocar um negócio marrom lá com açúcar e colocar uma embalagem e dizer que é chocolate e vender a 50 centavos, muita gente vai falar, nossa, que barato, vou comprar 10. Aí você chega lá num chocolate de verdade, tem uma mesma barra lá que custa 15. Aí o cara fala, nossa, mas R$ 15 uma barrinha dessa? Então, aí é o problema de novo. O problema do preço versus valor versus experiência, né? Os 50 centavos lá que o cara conseguiu encher um carrinho lá, é uma coisa. Então ele vai comer lá, vai sentir o docinho na boca lá, tal, legal, beleza. Mas não é a mesma coisa que aquele de 15 lá, uma barra, ainda estou sendo modesto aqui, vocês estão falando em termos assim de diferença de preço. Porque esse que é de 15 vai ser de verdade e vai ter sabor de chocolate mesmo, né? Vai ser, de repente, aí feito um X% de cacau, X% de leite, aí, quando é o caso, etc.
E muitas vezes a pessoa não olhou a questão da experiência. Ela olhou simplesmente o preço. Aí é preço, literalmente, não é valor. É experiência, é uma coisa, né? Que aí tem a ver com valor. E o preço. E a culpa sempre vai ser da comunicação. Porque, veja só, nós gostamos de Coca-Cola. Só que a Coca-Cola, como a gente falou dela aqui, né? E isso não estamos fazendo propaganda, porque a Coca-Cola não precisa de propaganda nossa, né? Mas a Coca-Cola, ela tem uma característica. Qual é? Você pega uma garrafa ou coloca num copo, é uma água preta, concorda? Aí eu pergunto para você, você tomaria outra coisa com água preta? A cor preta? Ninguém parou para pensar isso, né? Eu diria, poucas pessoas pararam, né? Não vou ser prepotente e dizer que ninguém pensou. Eu vou falar, poucas pessoas param para pensar isso. Eu, Francisco, não tomaria outra coisa que seja preto. Eu tomo sempre coisa translúcida, tal. Você vai tomar água, você quer que ela seja limpinha, clara, etc. A única coisa que eu tomo escura é a Coca-Cola. Agora, por que eu tenho confiança em tomar Coca-Cola, que é uma água escura? Porque ao longo do tempo eu fui convencido que aquela água escura, preta, Coca-Cola, né, é boa. Então eu tomo. Agora, se você não faz esse convencimento de que aquilo ali que é uma coisa estranha para, vamos dizer, para um humano normal, dificilmente alguém ia tomar uma Coca-Cola. Então, no passado também, lá quando alguém inventou lá, que a gente já sabe aí, que estuda minimamente, sabe a história da Coca-Cola, né? Teve que ter um convencimento lá, ó, isso daqui é bom, que faz bem para a saúde e tal. Daí alguém pegou, Elixir, começou, era um elixir, né? elixir. Começou a tomar. Aí, como viram lá que era gostosinho o negócio, alguém veio e falou assim: deixa eu colocar um pouco de gás aqui para ver como é que fica. Colocou o gás lá, ficou melhor ainda. Aí começaram a ver lá que se colocasse no gelo lá, ficasse geladinho, ficava melhor ainda. Então, aí começou. Mas foi tudo a partir do que eu falei, uma questão de experiência e de que alguém comunicou para ele que era bom, né? A partir daí, a coisa anda. Então, a mesma coisa quando você deu o exemplo do restaurante aí, se alguém pegar e falar assim, ó, vou dar um exemplo aí de uma coisa padrão aí, vai. Um bife parmegiana. Olha, bife parmegiana a R$ 3. Você vai desconfiar. Você minimamente, que tiver um conhecimento mínimo de vida, vai desconfiar. Por quê? Porque 1 quilo de carne hoje está um valor razoável, né? Então, se você fala assim, pô, o cara vai pegar e fazer um bife parmegiana, que é um pedaço de carne, vai ter que empanar, vai colocar um queijo, vai colocar um molho e ainda R$ 3? Opa, então uma coisa tá estranha aí. Agora, aquele cara lá que não tá nem aí, que tem menos discernimento para as coisas, fala, não, que vantagem, olha, barato. Não é barato, você está comendo uma coisa que de repente nem é carne. De repente, sabe Deus lá como é que foi feito Tá aquilo. estragada, né? É. Por outro lado, de repente você vai num outro restaurante lá, que não é para todo mundo, e não estou falando nem para mim, de repente, isso daí eu estou falando apenas em termos de preço agora. Aí tem um bife parmegiano lá que custa R$ 200. Aí daí se você parar para pensar e olhar bem o tamanho do bife, onde que está, as condições lá da cozinha do cara, o nome da empresa. De repente até é barato você parar para pensar, né? Pode ser caro para a maior parte da população brasileira. Não estou dizendo que é barato, mas estou dizendo olhando uma série de fatores que dão valor na experiência de comer aquele bife lá, podem mudar até a tua forma de pensar. Você fala assim, pô, não é para mim, mas como eu gostaria de comer aquele bife? Um dia vou dar um jeito de comer aquele bife. Não é isso que acontece muito nas pessoas? Sim, Então, sim. essa questão aí é tudo comunicação. A comunicação assertiva está diretamente ligada à valorização daquele produto. Bom, mas a gente falou muito de valor aí, vamos falar agora do desconto, então, meu amigo. Fala muito de Vamos. valor, de preço, vamos falar de desconto aí, que senão a coisa Que, vai embora aqui. exato, que é o tema do programa de hoje, né? Só que nós falamos como que a gente valoriza para a gente, porque, por exemplo, essa barra de R$ 15 que você colocou, com aquela outra barra de 15 centavos, se alguém vir e falar assim, pô, me dá um desconto aí para. Porque eu estou comprando de 50 centavos, você não vai dar 95% de desconto, 98% de desconto para se igualar aquele preço.
aí não tem condição. Aí você está perdendo o valor do teu produto, né? Exato, você está jogando fora todo o valor que você tem. Não dá para pegar um Fusca 78 e colocar o último modelo da Ferrari, os dois são carros, e falar assim, pô, me dá um desconto. Ou eu levo o Fusca aqui, que eu estou pagando R$ 6.000, se você me der um desconto, 5.500 eu levo a Ferrari. Não há termos de comparação sobre isso. Por isso que a gente falou tanto de valor antes, para a gente fugir disso do desconto. Desconto se dá quando é tudo parecido, tudo muito igual, e alguém está te pedindo desconto. Eu, particularmente, procuro ao máximo proteger o meu produto, o meu serviço, para não ter que dar desconto e também trabalhando com um preço que eu acredito seja justo. Porque se eu majoro o meu preço muito acima do mercado, eu não vou vender ou eu vou ter que ficar dando muito desconto. E você dá descontos hoje numa economia mais equilibrada, você dá 20, 30, 40% de desconto, você vai chamar atenção também. Você estava, entre aspas, roubando o cliente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas não é proibido dar desconto. Muitas vezes o cliente precisa de um desconto para adequar o budget dele e a gente tem que pedir alguma coisa em troca para o cliente. O cliente quer desconto. Quando você dá um desconto, vamos supor que a empresa pague 20% de imposto. Então, quando ela dá 5% de desconto, ela jogou 4% de margem fora, porque 1% ia ser o imposto que ela ia pagar. Então, se ela não vendeu mais caro, aquilo não era dela, mas ela jogou 4% fora. Se ela ganha no final das contas 8, ela jogou 50% da margem dela fora. Então tem que pensar dessa forma também. Qual é a margem que você tem e quanto que você está abrindo mão quando você está dando um desconto. Quem tem mais margem pode dar mais desconto, quem tem menos margem pode dar menos desconto. Agora, quando o cliente me pede um desconto, ele está pedindo alguma coisa que é muito importante para mim. Eu preciso pedir alguma coisa para ele. Pedir para ele comprar mais produtos, pedir para ele pagar numa condição melhor para mim, da condição que ele iria pagar. Então, ele ia pagar em 3 vezes, paga à vista, dá um sinal. Então, é importante que a gente saiba que toda vez que o cliente pedir alguma coisa, tem um trade-off aí. Ele me pede alguma coisa, eu peço para ele. Eu posso pedir para ele fazer uma recomendação, fazer um vídeo sobre, deixar eu expor o case dele no mercado. Lógico, caso ele compre e funcione bem e ele goste. Não é uma mentira. Porque se eu ligar para o cliente depois e falar assim, olha, eu vendi, está funcionando tão bem aí, você poderia me dar um depoimento, fazer um vídeo? O cliente vai virar para nós e falar assim, o que eu ganho com isso? Então, na hora da negociação, eu posso fazer trocas com o cliente, porque é muito importante para mim a recomendação dele. É estratégico a recomendação dele. Então, eu estou abrindo mão de valor porque eu estou recebendo o valor dele. E aí fica justificável para os dois, do que simplesmente alguém me pede um desconto e eu falo, está dado. Assim, muito fácil. Por que eu dei o desconto? O desconto não deveria ser dado de forma fácil, assim, gratuita. O desconto é algo que eu posso dar, mas tem que ter uma justificativa. Eu tenho que ter uma contrapartida, na maioria dos casos, para que eu também, né, porque na relação os dois precisam ganhar, não é só o cliente, não é só o fornecedor, os dois precisam ganhar, e a gente tem que buscar isso. Muitas vezes a negociação ela fica no preço e não se pensa no todo, então tem que ter um planejamento antes de ir para uma negociação e perceber, pô, se o cliente me pedir um desconto, eu posso dar? Se eu der o desconto, o que eu vou pedir em troca? Já estabelece isso, para na hora que chegar lá na situação, você está mais preparado, você mentalmente pensou naquilo. Então, o desconto é uma ferramenta, ele pode ser o diferencial de fechamento ou não, mas eu tenho que ter alguma vantagem financeira ou não financeira quando eu dou o desconto, porque senão fica uma coisa
assim, gratuita. O próprio cliente depois vai pensar na situação e falar assim, puxa, mas ele me deu 20% de desconto só porque eu bati o pé. Tinha um comercial antigo, uma peça publicitária muito antiga, passava na rádio, que o sujeito ligava para o cara e falou assim, você me mandou o orçamento, e aí dava um problema na linha, e o vendedor não entendia, ele falou, mas eu dou 10% de desconto. Aí o cliente ia falar mais alguma coisa e dava um problema na linha, ele falava, não, eu te dou mais 20% de desconto. Ou seja, ele dava o desconto sem nenhum motivo, o cliente não tinha nem pedido. Muitas vezes o cliente não pede desconto porque ele fica satisfeito com o que ele está recebendo. Aí o vendedor, né, muitas vezes ele fala para o cliente assim, não fecha sem falar comigo. Olha, se preço for a questão, eu melhoro. Pô, então dá logo o desconto, já manda com esse preço, porque para falar isso para o cliente, você já está mandando ele te pedir desconto. Você está criando uma situação, você já está com medo daquele preço. Agora, se eu valorizo o meu produto, se eu comunico bem o meu produto, eu conheço o meu produto, eu conheço a concorrência, eu conheço os benefícios que o meu produto traz, eu não preciso tanto usar essa ferramenta do desconto. E uma outra coisa também que eu vejo sempre, é inevitável, comigo e com qualquer vendedor, você está lá conversando com o cliente, tentando entender qual é a dor, a necessidade dele, o desafio dele, o problema que ele tem para você resolver, e ele fala assim, essa empresa aqui é pequena, viu? Aqui não é uma empresa muito grande, e não importa o tamanho dela, sempre falam isso. Ou falam, olha, minha empresa é muito grande, mas aqui no Brasil nós somos pequenininho. Não vem com preço alto, não, senão não fecha. Cuidado com o teu preço. Venha com preço já, tira tudo que você pode. Ele está tentando, psicologicamente, passar para você uma imagem de que você precisa vir com o menor preço do mundo, senão não vai fechar. Não é verdade. A gente não deve acreditar nisso se a gente tem um produto bem posicionado no mercado, a gente conhece o nosso produto. Eu por muitos anos, atendi o varejo para uma grande multinacional e antes de falar com o comprador, geralmente o comprador ficava no lugar que tinha uma loja embaixo. A gente ia lá na loja e via os produtos que estavam sendo vendidos, o nosso produto, a quanto estava sendo vendido, os concorrentes a quanto estava sendo vendido, e a gente calculava ali uma margem que ele estava usando e a gente tinha uma ideia de quanto que ele estava pagando por aquele produto. Quando ele me falava um valor que era muito abaixo daquele valor, eu não podia falar na cara dele que estava mentindo. Mas eu falava, olha, será que é isso mesmo? Será que não foi uma questão aí que vocês fizeram? Ele deu uma ponta de gôndola lá para você, ele deu como enxoval, porque esse valor, a gente está no mercado todo dia competindo, a gente não encontra isso. Então, o cliente vai tentar, psicologicamente, criar uma situação para que eu venha com o menor preço do mundo e depois dê desconto. Mas eu tenho que estar preparado. Eu, em primeiro lugar, quem valoriza o nosso produto somos nós mesmos. Depois a gente conhece os atributos, comunica de forma adequada isso e protege o produto do desconto. Mas o desconto não é proibido, mas ele tem que ter uma estratégia por trás. Tá certo. Bom, Marcel, nós estamos chegando aqui a mais um final aqui de um episódio aí, onde hoje nós tivemos aí essa ampla explanação aí sobre valor, preço e desconto, né? São coisas aí totalmente diferentes, mas elas estão intrinsecamente ligadas aí no dia a dia de todo mundo aí, seja negócios entre empresas, né, empresas e pessoas, e até entre pessoas também, né? Às vezes a pessoa tem lá um carro, quer vender, então vai passar para frente, então daí tem a questão aí de pegar e falar quais são os atributos que valorizam o carro dele, alguém vai pedir desconto, ele também tem que saber se vai dar ou não vai, então são coisas aí cotidianas aí que acontecem no dia a dia, né? Bom, e aí nós estamos chegando também ao final aqui dessa temporada aqui, como você passou no começo,
Foram 12 episódios aqui que nós colocamos aí alguns conteúdos aí interessantes aí do cotidiano e do mundo corporativo aí. E em breve aí, daqui a um tempinho, vamos aí ter a próxima temporada aí com mais 12 episódios aí, conteúdo aí que nós esperamos aí que as pessoas se agradem com isso. Não é isso? Verdade, Garcia. Foi um prazer muito grande estar aqui, um prazer muito grande estar aqui com você também, dividindo essa, esse programa, né? Ouvindo a sua experiência também. Acho que isso foi muito rico para quem nos assistiu, para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir, e poder, como eu já falei em outras oportunidades também, fazer a sua própria avaliação para a sua tomada de decisão. Oferecemos aqui o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa técnica, a nossa visão, mas tudo isso a serviço da reflexão de cada um das pessoas que estão nos assistindo. Para mim foi uma bênção estar aqui com você, um presente muito grande poder estar aqui falando, colocando as minhas ideias, colocando o que eu penso. Foi muito bom. Espero que a próxima temporada a gente possa fazer também com a mesma felicidade, com a mesma simplicidade, mas com bastante foco e dedicação. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço aqui o seu empenho aqui na TV Humana, Marcel. E para você que nos assiste aí, nos vemos em breve. Até lá. Muito obrigado. Até mais, pessoal.